Tem dois versículos no Evangelho de Marcos que eu acho muito engraçados e que eu nunca vi ninguém pregar a respeito deles. Na verdade, assim, para ser bem sincera, eu nunca tinha entendido muito bem. Mas hoje eu estava lendo um outro trecho da Bíblia e eu tive um entendimento a respeito desses versículos. Quer saber quais são? Oi, eu sou a Sayuri aqui do Engrenagens e hoje eu queria ler com vocês Marcos 14:51, que diz assim: Um jovem vestido apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Essa é uma história que eu acho realmente muito engraçada, nunca vi ninguém pregar a respeito disso. E, pra ser sincera, por muito tempo eu não entendi o que ela significava. Mas hoje eu estava lendo um outro trecho da Bíblia e me fez pensar a respeito dessa história do jovem nu. E eu queria ler para vocês Lucas 14:28, que diz assim: Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Esse trecho de Lucas se refere ao preço do discipulado, né? Se refere à vida com Jesus. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo que falava a respeito disso, né? E eu falava da primeira parte desse texto, em que Jesus diz que nós precisamos amá-lo acima de todas as pessoas, né? Mas esse trecho justamente me faz pensar a respeito do evangelho frágil que a gente tem, né? Às vezes a gente julga que uma situação é uma armadilha de Satanás, né? A gente está passando um aperto porque Satanás está muito furioso com a nossa vida. Quando, na verdade, às vezes é o preço da nossa própria incoerência, né? A gente não pode crer no evangelho que alguém contou pra gente. A gente precisa crer no evangelho que está na Bíblia, né? Pode ser que a gente se escandalize porque a gente acreditou justamente na parte do evangelho que contaram pra gente, que era a interpretação do pastor e não realmente a palavra de Deus. Se a gente tenta seguir Jesus, né, mas não sabe que Jesus é esse que a gente está seguindo, pode chegar um momento em que a gente passe vergonha e que a gente faça o evangelho, né, ser motivo de chacota. E esse é o meu convite de hoje, né? Eu quero te convidar a crer no evangelho que você verdadeiramente conhece, né? Não naquilo que você ouviu falar. Já diz o ditado, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então pode ser que você esteja crendo no evangelho que não é real, né? No evangelho que estão te oferecendo, em coisas que estão te oferecendo que não são reais. Às vezes a gente vê por aí, né? Histórias de pastores que venderam produtos sagrados, né? E aí muitas pessoas se sentem enganadas. Eu fui enganada, eu dei tal coisa e não recebi nada em troca e tal. Eu simplesmente posso dizer não para aquilo que eu acho que não é bíblico. Por mais que esteja acontecendo dentro da igreja, se eu acho que não é bíblico, se não está na luz da palavra, se eu leio a palavra e eu não tenho esse mesmo entendimento, eu digo não. Assim, eu sei que, por exemplo, tem muita gente que não acredita no dízimo, né? Eu acredito, eu li a palavra de Deus e eu sei que é bíblico, né? Mas existiu muitos roubos, né? Muita gente que fazia os fiéis entregarem dinheiro e esse dinheiro era desviado e tal. Mas é mais ou menos assim. Vamos supor que você pagou a sua conta de luz para companhia de luz e depois essa companhia foi assaltada. Isso tem a ver com você? Não. Então quando você paga o dízimo, você pagou para Deus. Se depois que você pagou aquilo foi desviado de alguma forma, quem roubou, roubou de Deus, não roubou de você. Então, tanto faz o que aconteceu, sabe? Às vezes também é a interpretação da pessoa, né?
pastor vive do dízimo. E às vezes as pessoas se incomodam quando o pastor tem uma vida melhor do que a sua, né? Deus talvez ele esteja colhendo, né? Deus esteja dando para ele a colheita daquilo que ele plantou, e Deus esteja dando para você a colheita daquilo que você plantou. Não tem a ver com roubo. Às vezes tem, mas às vezes não tem. E para você saber o que é verdade, você precisa ler a palavra de Deus, né? Você precisa realmente estar firmado, porque senão você vai crer no evangelho frágil. No momento que a coisa apertar, você vai sair correndo e a sua nudez vai aparecer. E aí você vai ser motivo de vergonha, né? Aquela não era a crente. Mas a crente tá fazendo tal coisa. Mas aquele não era cristão, mas ele fez tal coisa. Claro que existe a perseguição, né? A palavra de Deus diz que nós seremos perseguidos, né? Que os cristãos serão perseguidos. Mas toma cuidado, porque às vezes não é perseguição, às vezes é incoerência. E para evitar, né, tem sofrimentos que são evitáveis. E então, eu queria te convidar a conhecer a palavra de Deus de verdade, a ter um tempo de intimidade com Deus, a ler sozinho, interpretar sozinho aquilo que a palavra de Deus tem para falar para você. Claro que se você precisar de ajuda, se realmente você não entender, vai buscar ajuda, não tem problema nenhum com isso. Mas tenta buscar a palavra de Deus sozinho, você e Deus, sabe? Só assim você vai conseguir também falar de Jesus, né? A palavra de Deus diz: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Mas se você não conhecer o evangelho, você não vai poder pregar, né? Por exemplo, se alguém me perguntar quem é o Bruno, quem é a Laura, quem é a minha mãe, eu vou saber falar a respeito deles, porque eu tenho intimidade. Mas se eu não souber falar de Jesus, pode ser que eu não conheça ele o suficiente, né? Então, esse é o meu convite de hoje. Conheça verdadeiramente a Jesus, para que você não se envergonhe, para que você não seja envergonhado, tá bom? Se Deus assim permitir, eu te vejo na próxima terça-feira às 18 horas, mas na quinta e no domingo, Deus tem uma palavra para te abençoar por meio da vida do Bruno, tá bom?